Fala galera, vamos lá, vamos continuar aqui então nosso estudo de física, dinâmica do movimento circular. A gente analisou nos últimos vídeos, nas últimas aulas, a dinâmica, a mecânica newtoniana. A gente falou de forças, das leis de Newton, e agora a gente vai ver como é que a gente aplica isso ao movimento circular. Lembrando que a gente viu que o movimento circular, por exemplo, se eu pego um ponto na pá desse ventilador aqui, um pontinho aqui, e analiso, ligo o ventilador e começo a analisar ele, e esse ponto, ó, nessa pá aqui, ele vai rodar e vai descrever uma trajetória circular, que é essa trajetória em vermelho aqui. Mas o que mantém esse ponto aqui, ó, que eu marquei aqui em azul, nessa trajetória circular? A gente viu que a força é a causa da mudança de velocidade do corpo ou mudança de direção. Se esse corpo está mudando de direção e se mantendo nessa trajetória circular, é porque existe sobre esse corpo uma força. E é isso que a gente analisa aqui. Existe aqui uma aceleração que nós vimos, uma aceleração centrípeta, e nós vimos que onde tem aceleração e onde tem massa, existe uma força, que é a força centrípeta. A força centrípeta, ela sempre aponta para o centro da nossa curvatura, e ela é dada, então, por essa relação. Massa vezes aceleração centrípeta. Ó, massa vezes aceleração centrípeta. A gente viu que a aceleração centrípeta pode ser dada por v ao quadrado sobre r. Então, massa v ao quadrado sobre r ou massa ômega ao quadrado vezes r. Que é a outra forma que a gente pode relacionar. A direção é sempre passando pelo centro da trajetória e o sentido é sempre apontando para o centro. Então, a força centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória, ok? Vamos pensar aqui, olha. Lombadas e buracos. Vamos pegar o carro aqui na posição A. Na posição A, ele tem o peso que aponta para baixo e tem a normal que aponta para cima. Como aqui ele está se deslocando em linha reta, o peso é igual a normal. Então, a força resultante é igual a zero. Vamos ver o carro aqui embaixo, então. Olha, aqui ele está fazendo uma trajetória curvilínea, circular. Lembra que toda vez que existe uma trajetória circular, existe uma força que aponta para o centro da trajetória, que a gente chamou de força centrípeta. Então, ó, eu tenho o peso é o mesmo, eu não mexi no carro. Agora, a minha normal, ela vai aumentar. Para quê? Para que a força resultante aqui, olha, normal menos peso, configure-se como uma força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E numa lombada? Numa lombada, agora, o meu centro da trajetória está para baixo. O meu peso é o mesmo. Agora, a minha normal vai diminuir. Para que essa relação peso menos normal, ou seja, a minha força resultante, se configure como uma força centrípeta, que seja igual a massa vezes a aceleração. O que é interessante a gente notar aqui, a ideia é que o carro suba, logo essa força é maior. Aqui o carro vai descer, logo essa força é maior, ok? E nas curvas? Na curva tem que haver uma força que puxe o meu carro para dentro da curva, para que ele possa fazer a curva. No caso aqui, a força que mantém o meu carro na trajetória da curva é a força de atrito. E aí, para a gente, a força centrípeta agora, ela vai ser a força de atrito. Massa, ou melhor, μ vezes normal. Mas força centrípeta, a gente viu que é igual a massa vezes aceleração. μ, nesse caso aqui é normal igual ao peso, então massa vezes gravidade. Anulando as massas, aqui ó, de um lado e de outro, e substituindo a aceleração centrípeta por v ao quadrado sobre r, eu posso chegar aqui à expressão que me diz a velocidade máxima com que o carro pode entrar numa curva sem que ele deslize nessa curva. E aí isso vai depender do quê? Do coeficiente de atrito estático. Lembrando que o carro está em movimento. Mas o movimento dele não é para fugir da curva. Então, esse atrito é estático, que é um deslocamento lateral do carro. A gravidade
e o raio dessa curva. E a gente tem uma outra situação que é muito utilizada em pistas de corrida, principalmente nos grandes circuitos ovais da Fórmula Indy, por exemplo, que é a curva sendo angulada, a curva sendo inclinada. A inclinação da curva aqui, ó, em θ graus, faz com que a força centrípeta seja uma componente da força-peso. E aí, ó, a velocidade máxima com que o carro pode passar aqui nessa curva vai depender do raio da curva e também da angulação da curva. Então, gravidade, ou melhor, velocidade máxima, é a raiz quadrada da gravidade vezes o raio vezes a tangente de θ. Então, aqui ó, eu tenho os dois casos de curvas possíveis, uma curva plana e uma curva com alguma angulação. O Globo da Morte. O Globo da Morte, gente, é um espetáculo circense muito comum, em que a moto gira aqui dentro. E aí a pergunta básica é: qual é a menor velocidade possível para que o motoqueiro consiga completar o giro aqui em cima? E aí, ó, quando a gente para aqui, olha, a força que puxa para baixo ele aqui é o peso. Então a força centrípeta é igual ao peso. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta, peso é igual a massa vezes gravidade. Corta massa com massa. A aceleração centrípeta aqui é a própria aceleração da gravidade. V ao quadrado sobre R é igual a gravidade. Então a menor velocidade que o motoqueiro tem que ter aqui para completar o giro é a raiz de G sobre R. G vezes R. Ok? Então aqui é a nossa velocidade mínima. Se ele for uma velocidade menor do que essa, ele cai e não completa o giro. E o pêndulo cônico? O pêndulo cônico é um pêndulo, olha, é uma linha com uma massa pendurada nela e a gente bota ela para girar e ela fica girando nessa trajetória aqui. E aí, ó, quais são as forças que vão agir sobre essa massa aqui? Eu tenho o peso e eu tenho a tração do fio. Se eu traçar eixos, tracei um eixo X e um eixo Y. O peso está no eixo, ok, sem problema nenhum. E a tração? A tração não está no eixo. Olha, esse ângulo θ aqui é esse ângulo θ aqui também. É uma propriedade da matemática. Linhas paralelas cortadas por uma outra linha. Então, eu posso decompor isso aqui em TY e TX. E posso calcular o valor de cada um deles. Para facilitar, em Y, TY é igual ao peso. E aí eu vou ter TY, T cosseno de θ, que é igual ao peso, ou seja, a tração é o peso dividido pela cosseno de θ. E em X, Tx é igual à força centrípeta. Ele é a força centrípeta. Logo, T seno de θ, que é o meu Tx, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Se eu pego essa expressão de T aqui e substituo aqui, olha, o que eu tenho então? P cosseno de θ, que é a relação lá do T, vezes seno de θ, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R, que é a minha aceleração centrípeta. P, seno dividido por cosseno tangente. P é massa vezes gravidade, essa massa aqui anula essa massa de cá, e eu chego que a velocidade do meu pêndulo cônico ele vai depender da gravidade, do raio do giro e da tangente do ângulo. Ou seja, a velocidade é a raiz quadrada de tudo isso aqui. Mas atenção, raio, o R é o raio da trajetória. E ele vai depender do tamanho do fio. E aí, ó, eu posso substituir L, que é o tamanho da minha corda, vezes o seno de θ como sendo o raio da minha trajetória. Ok, gente? Com isso, a gente encerra aqui a nossa análise da mecânica em movimentos, da dinâmica em movimentos circulares. E até o próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com exercícios sobre esse assunto. Valeu, galera. Até lá.